359L e 359M do Código Penal, cujas penas chegam até 12 anos, e um deles cuida exatamente da hipótese de violência, grave ameaça para depor o governo legitimamente constituído e outro de restrições aos poderes constitucionais. Nos dias que antecederam a estes episódios, inéditos na vida brasileira, houve uma preparação que se baseou nas responsabilidades constitucionais do governo do Distrito Federal. Houve, inclusive, reuniões bilaterais, à semelhança das reuniões que houve em relação à posse, em que o governo do Distrito Federal afirmou que a preparação, aquilo que lhe cabe, que é a garantia da ordem pública, estava adequada. Não obstante este entendimento, nós tivemos uma mudança de orientação administrativa ontem, em que o planejamento que não comportava a entrada de pessoas na esplanada foi alterado na última hora. Ainda assim, havia por parte do governo do Distrito Federal uma visão de que a situação estaria sob controle. O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. E quero crer que o senhor governador vai apurar as responsabilidades em relação àqueles que não cumpriram seus deveres constitucionais. De nossa parte, nós organizamos o que nos cabia. A Polícia Federal não é uma polícia ostensiva, não é uma polícia de ordem pública, ela é a polícia judiciária. Eu determinei a convocação ontem da Força Nacional para que houvesse um complemento. A Força Nacional é um complemento à ação da Polícia Local. Este complemento foi feito, mas, infelizmente, por conta desta mudança de planejamento e omissões que serão apuradas, todas, esse complemento se revelou, obviamente, insuficiente diante da gravidade do que ocorreu. Terrorismo que ensejou as respostas possíveis a cada momento. A primeira, busca por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública do reforço do contingente do governo do Distrito Federal. Em segundo lugar, propusemos ao presidente da República, e ele acolheu, a decretação da intervenção federal na segurança pública, porque, obviamente, havia alguma anomalia que havia ensejado estes fatos. O governador Ibanez, com certeza, vai responder se alguém se omitiu, se alguém o enganou e por quê. Mas nós temos segurança que o caminho mais indicado era, de fato, a intervenção federal. Ela foi feita e já está sendo executada. O interventor federal na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, secretário Ricardo Capelli, está neste momento ainda acompanhando as ações que estão ocorrendo nas proximidades da rodoviária. Depois desses dois momentos, o terceiro momento, a desocupação dos prédios dos três poderes da República, que já ocorreu, com danos gravíssimos, ensejando inclusive a realização de prisões em flagrante. Neste momento, o ministro Padilha pode, e a ministra
Miriam, podem transmitir os detalhes, e está ocorrendo a perícia quanto aos danos realizados nos 3 poderes da República. Nós temos aproximadamente 200 pessoas presas em flagrante, e as prisões em flagrante continuam, porque tecnicamente o flagrante ocorre durante o cometimento do crime ou logo após. Ou seja, as pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento ainda estão, à luz do Código de Processo Penal, em situação de flagrância. Então, nós não temos ainda o balanço final sobre prisões em flagrante. Prisões em flagrante continuarão a ser feitas nas próximas horas. Temos aproximadamente 40 ônibus apreendidos, porque esses ônibus são instrumentos de perpetração de crimes. Já identificamos todos os ônibus que se dirigiram a Brasília e todos os financiadores de tais ônibus. De modo que nós teremos, na sequência, alguns atos relativos a esta investigação, com novos pedidos de prisão preventiva, em face da gravidade do que foi efetuado. Concluo dizendo que nós estamos adotando nessa noite mais providências visando ao reforço da segurança da capital da República. Por uma articulação do ministro Padilha, do ministro Rui, da ministra Miriam, alguns governadores estão cedendo policiais militares que nós estamos, por ato meu, do Ministério da Justiça, mobilizando para fortalecer a segurança do Distrito Federal a partir de amanhã e nos próximos dias. Porque, lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda a firmeza e convicção. Além disso, acabei de reunir com um general e um almirante que exercem funções no Ministério da Defesa e o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, vai amanhã dirigir um expediente ao Ministério da Defesa pedindo também a cessão, em face da intervenção federal, de militares para poderem apoiar esse esforço de manutenção da ordem pública no Distrito Federal, sob comando do interventor. E há um entendimento quanto a isso. De modo, senhoras e senhores, que nós queremos nos solidarizar com os demais poderes da República. Ao longo do dia, falei com a ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo, com o deputado Arthur Lira, com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Veneziano e, obviamente, com o presidente Lula. Lamentamos que o patrimônio do povo brasileiro, tombado inclusive pelo patrimônio histórico, tenha sido dilapidado de modo vil, e acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo, é golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. As providências, portanto, estão em curso. Amanhã pela manhã, e não tem hora para acabar. Inclusive, a minha permanência aqui no Ministério da Justiça irá até a hora da prática do último ato que eu determinei ao interventor federal e que está, nesse momento, executando esses atos, assim como também, obviamente, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Nós lamentamos, nos solidarizamos, fazemos um apelo a cidadãos e cidadãs que eventualmente
estejam nos seus estados com alguma posição extremista, que tenham bom senso. E um gás para os cavalos. Porque nós não vamos aceitar o caminho da criminalidade para fazer luta política no Brasil. Criminoso é tratado como criminoso. E as providências estão sendo tomadas e continuarão a ser tomadas nas próximas horas e nos próximos dias. Eu vou passar ao ministro Padilha para que ele possa fazer algum complemento e depois a ministra Miri, eventualmente nós abrimos perguntas às senhoras e aos senhores. Apenas reforçar a resposta imediata do presidente do Senado, do presidente da Câmara, de governadores e governadoras de todo o país em repudiar os atos terroristas que nós vimos hoje, em apoiar a atitude determinada pelo presidente da República de decretar intervenção federal na área de segurança do GDF, restrita a essa área, a convocação imediata feita já pelo presidente do Senado para a sessão do Congresso Nacional amanhã, aquilo que estabelece a Constituição, ela vai tratar deste ato de intervenção. Dizer que ao longo de toda a tarde nós estivemos em contato com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o conjunto dos poderes, sempre foram muito firmes e cobrando, inclusive, por parte daqueles que são responsáveis em manter a segurança aqui em Brasília, de efetivo necessário para impedir os atos de terrorismo. Nós sabemos que a expectativa de quem organizou e financiou esse ato terrorista não era apenas depredar, vandalizar o patrimônio público dessas instituições, do Congresso, da Suprema Corte, do Palácio do Planalto, mas a partir dessa invasão e desse ato de terrorismo mobilizar outros atos, inclusive pelo país, que pudessem mobilizar um golpe que não reconhecesse o resultado eleitoral do país. Inclusive foram identificados ônibus que estavam saindo hoje à noite do interior do estado de São Paulo, de outros locais. Quero agradecer muito o governador Caiado, aqui de Goiás, que já mobilizou todo o bloqueio nas estradas para identificar esses ônibus que vinham se transportando para Brasília. Alguns deles, ônibus gratuitos sendo oferecidos, ou seja, como disse aqui o ministro Flávio Dino, o governo federal vai atrás de quem financia o terrorismo no nosso país e quem financiou essa tentativa de atacar não só o Palácio do Planalto, mas o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A expectativa nossa que o presidente do Senado chegue aqui a Brasília amanhã no final da tarde, o presidente da Câmara chega aqui a Brasília no final da noite, aí na virada da madrugada. O presidente Lula já se colocou à disposição, já pousou aqui, já se colocou à disposição de recebê-los, conversar com o presidente das duas casas, teve contato com ele durante a tarde toda, está à disposição para que a gente possa reafirmar esse ato de defesa do Estado Democrático de Direito do nosso país. Uma última informação, o presidente Lula, desde o começo, quando sinalizou que já vinha para Brasília, ele tem o desejo de visitar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o mais rápido possível. Eu estou recomendando ao presidente Lula que isso só aconteça depois que a perícia que está sendo feita no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, que é uma perícia criminal, para identificar provas digitais, imagens, além de registrar. Por isso foi convocado o TCU para acompanhar essa perícia, registrar todo o ataque ao patrimônio público, que isso só aconteça depois que essa perícia, além de registrar evidências, provas que são fundamentais para responsabilizar quem cometeu esses atos de terrorismo, mas que estabeleça a total segurança de que pessoas possam entrar nesses prédios, porque uma das coisas que foram identificadas no monitoramento que é feito desses atos terroristas é que vários deles tinham como intenção poder colocar e deixar artefatos de bomba nesses prédios para que
a gravidade desse ato pudesse afetar ainda mais pessoas. Então, nessa perícia, além de recolher provas para a responsabilidade criminal, identificar todo o ataque ao patrimônio público brasileiro, também está sendo feito o rastreamento de artefatos de bomba, porque isso foi monitorado como intenção de quem cometeu esses atos, de ter uma destruição ainda maior dos nossos prédios públicos e afetar ainda mais possíveis vítimas humanas. Ficar aqui à disposição de vocês. Pessoal,